Então, os slides da aula de hoje são baseados no capítulo 2 desse livro, que fala sobre o processo, e no início ele faz uma revisão sobre linha de produto. Então, vou começar com essa revisão, que é a seção 2.1, que o título da seção é Features and Products. Então, características e produtos. Tá? Bem rápido, só para fazer uma revisão. Então, ele começa dizendo que definir feature é complicado, porque tem várias definições da literatura. Lá no início do capítulo, ele lista 10 definições de 10 autores diferentes, ou de 10 trabalhos diferentes. Eu peguei 2 delas só para ilustrar, mas no capítulo do livro tem 10. A propósito, geralmente eu cobro nos exercícios na prova coisas que estão nos slides, mas eventualmente eu posso cobrar alguma coisa que não está nos slides, está só no livro. Então, é uma forma de premiar os alunos que correm atrás de outros materiais. Mas isso ocorre muito raramente. Então, diria que 90% das questões que eu faço em provas ou em exercício está nos slides, 10% possivelmente não está nos slides, que é uma forma de ou premiar aquela pessoa que entendeu bem a matéria e consegue inferir além do que está nos slides, ou premiar aquele aluno que correu atrás do livro, conseguiu e estudou a matéria além do que está nos slides. Então, lá no livro tem 10 definições, eu peguei 2, por exemplo, uma feature pode ser identificada segundo o Kang, como uma abstração funcional identificável que deve ser implementada, testada, entregue e mantida. Outra definição do trabalho do Bathory, 2005, ele define como um incremento na funcionalidade do programa. Aí o livro fala, tem essas várias definições, mas no livro a gente vai usar essa. Então aqui ele coloca até numa caixa em destaque no livro a definição que ele sugere para característica. Que é uma característica, ficou até ruim traduzir aqui, né? Uma característica, ficou estranho. Mas é uma característica ou um comportamento do usuário final em um sistema de software. Ele argumenta que características é importante nesse contexto de linha de produto de software e reutilização de software, porque, de certa forma, ele define o que é comum aos vários sistemas, aos vários produtos, o que é variável, o que é diferente. Então, se a gente mapeando para o nosso conceito de linha de produto de software, onde uma linha de produto pode pode-se derivar vários produtos de uma linha de produto, esses produtos têm coisas em comuns, que o termo geralmente usado é commonalities, e esses produtos têm diferenças entre eles, que o termo usado tipicamente é variabilidade, ou variabilities. Então, a forma de você expressar claramente quais são as coisas comuns e quais são as coisas variáveis é em cima do conceito de feature. Aí, se você tem a definição das features, uma modelagem das features da sua linha, você consegue definir o que é um produto em função das features. Então, a definição de produto passa a ser um conjunto de features. Então, você tem um cliente que ele quer um produto específico da sua linha, basta o cliente dizer quais produtos, quais features que ele quer no produto. Eu quero a feature, por exemplo, que eu usei no início do curso, não sei se você se lembra do Mobile Media, que era um aplicativo de celular para gerenciar fotos, vídeos e música. Então, se o cliente falou, eu quero ser capaz de copiar as mídias, as músicas de uma pasta para outra. Então, essa era uma funcionalidade opcional na minha linha de produto Mobile Media, ser capaz de copiar de uma pasta para outra e de gerenciar pastas. Na verdade, duas features, duas características. O cliente quer gerenciar só fotos, não quer gerenciar música. Então, é uma outra opção de seleção, então, um conjunto das features possível, opção de seleção de feature para aquele produto específico, dependendo do cliente, as necessidades do cliente, ou dependendo do quanto que ele quer pagar, né? Porque a gente pode pensar também num sistema mais básico, que tem só as funcionalidades básicas e é gratuito, por exemplo, e uma versão premium que tem funcionalidades mais elaboradas, e que aí o cliente teria que pagar pela versão premium, que tem mais características, mais features. Não sei se você se lembra, na primeira parte do curso, antes da parada, eu mostrei o conceito de feature model, o modelo de característica, que representa todas as características do sistema. E aí, baseado na seleção das características, você tem um produto, mas nem toda seleção é possível, nem toda seleção de característica é válida.
porque algumas características dependem de outras. Por exemplo, você tem o caso da copiar, e para você conseguir copiar a foto de um álbum para outro, você tem que ter ativado também a característica álbum, que permite a criação de álbuns. Então, uma depende da outra. Você só pode copiar de um lugar para outro se você tiver os álbuns para armazenar e para copiar de um álbum para outro. Então, são duas funcionalidades, duas características, mas uma depende da outra. E aí tem coisas que são mutuamente exclusivas, por exemplo, se pensar num carro, você pode ter o banco de couro ou o banco de tecido. Você não vai ter os dois bancos no mesmo carro. Então, é uma opção mutuamente exclusiva. Ou você tem um banco de couro, ou você tem um banco de tecido. No caso do Mobile Media, o exemplo que eu usava é a tela do celular. Você pode ter uma tela X ou uma tela Y. Se o seu celular tem a tela grande, com boa resolução, você escolhe a tela X. Se o seu celular é mais modesto, tem uma tela menor, você escolhe a tela Y. E dificilmente seu celular vai ter as duas telas ao mesmo tempo. Então, não faz sentido escolher as duas. Uma exclui a outra. Esses estudos são chamados de dependência, ou no caso do modelo de característica, também é chamado de cross-tree constraints, ou limitações, ou acho que limitações mesmo, não pode boa tradução, limitações da árvore. Boa parte disso eu já tinha falado no início do curso, é mais um lembrete, mas só para ficar consistente com o capítulo 2 do livro. Então, a seção 2.1 faz essa revisão de alguns conceitos básicos para poder depois falar sobre o processo de linha de produto de software, que é o que eu vou continuar falando.